Olá, queridos! Graça e paz a todos. Eu sou Misael Nogueira. Eu sou a Nicole Nogueira. Essa é a minha filha. Esse é o meu pai. E está começando mais um Meditando nas Escrituras. Mas antes de começarmos, eu quero aproveitar esta oportunidade e chamar você que não é inscrito no nosso canal para que você possa se inscrever, ativar o sininho de notificação para que quando alguma live estiver acontecendo ou algum vídeo estiver sendo postado, você possa ser notificado. E já aproveitar e chamar você para dar aquele like. E hoje nós queremos falar sobre 2 capítulos com ensinamentos dados por Jesus Cristo. Eles são João capítulo 13 e João capítulo 14. Mas antes... Para que você tenha um estudo profundo e produtivo, é necessário que você tenha algo muito importante nas suas mãos e também na sua mente. Primeiro, é necessário que você tenha a pessoa do Espírito Santo para que você possa ter uma leitura um pouco mais produtiva e ao mesmo tempo a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, sem ele é impossível que você possa compreender as Sagradas Escrituras em toda a plenitude. Segundo, é necessário que você tenha em mãos uma caneta e um caderno para você anotar as coisas mais importantes e assim você não esquece depois. É nóis! Bom, pessoal, vamos então começar a nossa maratona pelas Escrituras. Vamos procurar entendendo um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Já aproveitar, porque a Nicole falou para nós que nós iríamos falar hoje sobre João capítulo 13 e João capítulo de número 14. Olhando para João capítulo 13, Nicole, qual versículo que você escolheria para que a gente possa começar então o nosso entendimento da palavra de Deus? Bom, um versículo que me chamou a atenção foi o versículo número 8, que diz assim: Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Mas afinal, o que Pedro quis dizer com isso? É interessante, essa pergunta ela é muito importante, né, a gente pensar sobre isso, porque assim, é uma série de acontecimentos que vai acontecer dentro, fatos, né, circunstâncias que vão acontecer desde o capítulo de número 13 aí até o capítulo de número 14. Especialmente dentro desse capítulo de número 13, ele vai começar, ele tem normalmente os títulos lá, aparece lá, Jesus lava os pés dos discípulos. Normalmente, naquela época, né, a cultura judaica, como as pessoas andavam muito de a pé, então eles tinham muito o costume de quando as pessoas chegavam nas casas, eles lavarem os pés, né? Só que normalmente o que acontece? Essa atitude ou esse serviço era feito por pessoas, os servos, as pessoas da casa. Só que naquele momento Jesus ele era alguém que era considerado grande, porque querendo ou não ele era o mestre, né? Ele tinha os seus discípulos. Quando Pedro ele diz que ele não quer que Jesus lave os pés dele, de certa maneira a gente poderia até dizer que ele estava certo, né? Porque quem deveria lavar era alguém que era menor. Só que Jesus queria ensinar uma lição para eles aqui. E qual era a lição que Jesus queria ensinar para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam dentro daquela reunião? É sempre bom lembrar que era uma reunião familiar que eles estavam, e até se você ler o versículo primeiro, ele diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então, era uma festa da Páscoa que estava ali chegando, né, que era antes da festa da Páscoa. Então,
eles estavam ali até se programando para isso. E nesse momento, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro tem essa reação de dizer, olha, você não vai lavar os meus pés. Como eu disse, de certa forma, ele estava certo, né? Mas Jesus queria ensinar uma lição. E qual era a lição que Jesus queria ensinar? Que aquele que se considera grande deve servir os menores. Tem que aprender a servir. E essa, na verdade, é uma das lições que nós aprendemos da marca, né, dos discípulos de Jesus. Eles são aqueles que têm essa capacidade de seguir a orientação do mestre e servir as pessoas. Então, se você que está aí na sua casa, nesse momento, né, e você quer ser um discípulo de Jesus, uma das coisas principais que você precisa entender é que você precisa aprender a servir os outros. Porque o discípulo de Jesus, uma de suas marcas é essa expressão de poder servir as pessoas. Então, naquele momento, quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus olha para ele e fala isto aí. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, naquele momento, Pedro ele já vai ter uma fala para Jesus. Então não lava simplesmente, né, os pés, lava o corpo inteiro. Entendeu? Então era isso que ele quis dizer depois dessa fala aí que você disse aí, que é o versículo de número 9. Ele diz assim, então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então já queria que lavasse o corpo inteiro. Então aqui a gente já aprende que Jesus, a lição que ele queria ensinar para os discípulos era a lição de poder servir as pessoas. E normalmente as pessoas não é isso que elas querem. Elas querem ser servidas, né? E Jesus vai ensinar que, na verdade, aquele que se considera e quer ser discípulo de Jesus deve aprender a servir uns aos outros. Um outro versículo que me chamou bastante atenção foi o versículo 21. Fala assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, vos digo, que um dentre vós me trairá. Agora eu ainda tô tentando processar o que eu acabei de ler. Por quê? Ó, pensa comigo, gente. Como pode ter um traíra, é praticamente um traíra mesmo, entre os aprendizes de Jesus? Jesus era incrível, era Jesus, era o mestre. Como que pode existir um traíra entre eles? Como? É interessante, é uma argumentação forte, né? Uma afirmação forte de um traíra, mas essa é a pura verdade, né? É como eu disse, inicialmente, nós estávamos falando sobre Pedro, tudo é um acontecimento. Eles estavam dentro de uma casa, dentro dessa casa, eles começa aquele momento onde Jesus lava os pés dos discípulos, e está passando uma lição para eles a respeito de o que um discípulo faria, né? Ele deve servir uns aos outros. E essa conversa vai se intensificar mais. Por quê? Porque Jesus vai começar também, além de estar dando alguns ensinamentos, Jesus vai começar então a fazer algumas revelações. E uma das revelações era exatamente isso. Um dentre eles ia traí-lo. E a gente sabe, né, que quando a gente lê as escrituras, né, acho que a pessoa, por menos que ela conheça as escrituras, né, não lê a Bíblia, ela sabe que Judas foi o traidor. E Jesus começa a fazer algumas revelações, e uma dessas revelações foi que um dentre eles iria traí-lo. Agora, isso nos chama a atenção, né? Por quê? Jesus tinha 12 apóstolos, 12 discípulos, que ele mesmo escolheu, mas será que ele não sabia que alguém dentre eles iria traí-lo? Com certeza Jesus sabia. Mas algo a gente precisa ter em mente, que é assim, quando Jesus veio para a Terra, ele já veio com a finalidade de morrer. Então, até mesmo essa questão de Judas ter traído contribuiu para o propósito de Deus de levar Jesus Cristo para a cruz. Porque se Jesus não vai para a cruz, nós não teríamos vida. Nós não teríamos os nossos pecados perdoados. Porque Judas agiu errado, agiu. Mas, mesmo a ação dele errada,
fez com que Cristo fosse para a cruz. Ele indo para a cruz era o propósito dele, porque ele veio justamente para isso. Ele iria para a cruz. Se não fosse pela vida de Judas, seria pela vida de outro, mas nós acreditamos realmente que seria pela vida, até porque as profecias dizem, né, a respeito também que o Filho do Homem, né, seria entregue e tal. Então, não pegou também a gente de surpresa, e nem mesmo Cristo. Olha, Judas me traiu, eu escolhi, ele é um ingrato. Então, tudo contribuiu para que Cristo fosse para a cruz. E isso é muito importante a gente saber. Jesus vai fazendo algumas revelações, tanto ali quando ele está ensinando os seus discípulos, né, a respeito de lavar os pés, e até mesmo essa revelação. Por quê? Porque esse já era um anúncio, porque a sua hora estava chegando. Se você ler o capítulo 13 ali, como a gente já citou, desde os versículos 1, você vai perceber que o texto fala que a sua hora estava chegando. Então, para isso, ele já estava deixando um alerta para os seus discípulos, que a hora dele ser entregue na mão dos homens iria chegar, mas que também um dentre eles iria traí-lo. Então, realmente, isso vai se intensificar, porque Jesus, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E ao mesmo tempo a gente pensa assim o seguinte: nossa, mas a conversa ficou tensa, era apenas uma reunião familiar, era apenas uma conversa. Então Jesus ali já chama a atenção de Pedro, entendeu? Se não lavasse os pés dele, ele não teria parte. Agora já está falando que tem um traidor. Nossa, essa reunião ficou tensa. E Jesus vai trazer alguns ensinamentos, né? E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, aonde é que Jesus queria chegar. Mas tem uma mensagem e tem uma palavra para nós, que é uma palavra de conforto também, e não simplesmente essa palavra que causa uma certa tensão. Enquanto você estava falando, tava passando um filme na minha cabeça, foi exatamente o que você disse. Começou uma reunião assim, familiar, o Pedro meio que se negando a deixar Jesus lavar os seus pés, e depois Jesus começa a falar que existe um traidor, um traíra entre eles. Imagina aquele clima, que tenso que ficou. Não foi um ambiente que ficou muito legal, né? A gente sabe que o nosso encontro com Deus, na verdade, ele tem um objetivo. O nosso encontro com Jesus, ele sempre tem um objetivo. Realmente, ele vai nos confrontar naquilo que nós precisamos ser confrontados. Existem áreas da nossa vida que normalmente elas precisam ser endireitadas. E por exemplo, a gente citou Pedro. Se Jesus não chega e fala para ele que ele teria que aprender a servir uns aos outros, talvez Pedro não teria aprendido isso. Então, aquela área da vida dele precisava ser confrontada. Assim como também quando nós olhamos para Judas, é a mesma coisa. Judas era um discípulo de Jesus, mas o que estava dentro do coração dele era muito, tipo assim, ele não estava entendendo o reino de Deus. Por isso que ele traiu. Por quê? O reino de Deus, o reino de Jesus, não era um reino onde ele derrubaria o governo de Roma, que naquela época era o império da época. Na verdade, Jesus veio para estabelecer governo no coração dos homens. E o coração de Judas, ele entendeu errado. Dentro do entendimento, ele achou que Jesus ia vir e estabelecer um governo entre os homens, de tal forma que derrubaria o governo de Roma. Então agora a gente não vai ser subjugado mais pelo Império Romano. Então ele achou isso. Frustrou o sonho dele. O governo que ele estava pensando que Jesus seria, frustrou. Então naquele momento ele vem de Jesus, né? Não aqui nesse texto aqui, mas aqui era uma revelação de que alguém dentre ele iria traí-lo, mas ele revela isso. Quando ele traz Jesus, normalmente é porque ele ficou frustrado. E isso pode acontecer com a gente. Talvez você está em casa e você já ficou frustrado com Deus quando Deus não realizou a sua vontade, não realizou o seu desejo. E isso é pecado. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus, Nicole, como criaturas. Nós somos criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, nós estamos aqui para servir a Deus, adorar a Deus, e não para ser servido.
Então nós temos uma responsabilidade de glorificar a Deus em tudo e fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade ser estabelecida. Então, quando Jesus está revelando, né, dentro desse texto que alguém iria traí-lo, a gente pode pensar nessa perspectiva também sobre o coração de Pedro, de Judas. Porque o coração de Judas, ele se frustrou com Deus, se frustrou com Jesus, depois mais para frente lá, né, nos versículos que existem falando sobre a morte de Jesus quando ele é traído de fato, ele se frustrou, por isso que ele vai trair, porque Jesus não correspondeu àquilo que ele achava que Jesus deveria ser. E a gente precisa entender que não é Deus que deve nos se moldar aos nossos desejos, às nossas vontades, mas sim nós devemos nos prostrar diante dele e fazer a vontade do Pai. Bom, fazendo aqui as minhas anotações, eu faço as minhas anotações aqui, a gente vê que Jesus começa lavando os pés dos seus discípulos, depois ele anuncia o que há um traíra entre os discípulos e ainda parece que depois ele fala de um mandamento. Mas afinal, que mandamento é esse? Legal. Como eu disse, né? É uma reunião e uma conversa que se intensificou. Começou ali Jesus lavando os pés, logo aparece ali o anúncio, como você disse, de um traíra. Depois Jesus vai falar sobre um mandamento, um novo mandamento. E que mandamento é esse? Então tá lá no versículo de número 34 do mesmo capítulo 13, que ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha que coisa interessante esse texto aqui. A gente, quando lê a Bíblia, a gente vai perceber que a Bíblia fala que Deus, ele é amor. Quando nós olhamos para João, capítulo de número 3, versículo de número 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que Deus, ele é amor. Ele nos amou. E ele nos amou quando nós éramos bonzinhos? Não. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Ele nos amou quando nós não lhe amava, quando nós não o desejava. Então, se dependesse da gente, né, de querer Deus, nós não queríamos. Então, o que Deus faz? Deus, o Deus Pai, envia o Deus Filho a essa terra para viver como seres humanos, para nos ensinar a ter dignidade humana, aprender a servir uns aos outros, como a gente já falou anteriormente. Porque uma das coisas que a gente precisa entender é que esse espírito de unidade que Deus tem, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem, não é um espírito que a raça humana, quando eles pecou lá no jardim, que eles têm. Então a gente conhece uma palavra, eu acredito que você que está em casa também vai conhecer essa palavra, somos individuais, né? Você que está na escola, muitas vezes, não, cada um por si, Deus para todos, às vezes até uma fala, né? Então, tipo assim, a raça humana, ela é individualista. E essa individualidade que às vezes nós nos gabamos de ficar falando um para os outros, né, que cada um é individual, isso não é algo que vem de Deus. Porque Deus, na verdade, ele é o que nós chamamos de uma unidade composta. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são o mesmo na sua essência. Então, de certa forma, como nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, deveríamos ser, como humanidade, unidos também, entendeu? Servindo uns aos outros, né? Estarmos dispostos a ajudar o outro quando precisar, mas nem sempre a gente sabe que isso acontece. Então, que nem você lá na escola, talvez tenha alguém assistindo que seja da mesma idade sua, vocês estão lá na escola, todos são comunicativos, todos ajudam uns aos outros, são todos unidos? Não. Você vai perceber
que nem sempre vocês são unidos. Nem sempre nós somos unidos. Mas, à medida com que você vai conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, conhecendo o Espírito Santo, ele vai nos ensinando a viver em comunidade, em unidade, uns para com os outros. Olha que legal. Então, quando Jesus olha aqui nesse novo mandamento aqui, ele diz, olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês, que vocês devem amar uns aos outros. Aí, se eu digo para você, ó, nós devemos amar uns aos outros, a primeira coisa que vai vir na sua mente, fala assim, por que eu tenho que amar aquele cara? Por que eu tenho que amar aquela menina? Por que eu tenho que amar aquele meu inimigo número 1? Por que eu tenho que fazer isso? Não devo fazer isso. Mas aí o próprio texto vai falar para nós aqui que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou também. Então vós também amais uns aos outros. E por que ele fala como ele nos amou? Porque nós não amava ele. Nós éramos distantes de Deus. Então quando Cristo vem morrer por nossos pecados, pelas nossas transgressões, né? Por tudo aquilo que que a nossa individualidade criou, o que ele vem fazer, na verdade, ele está provando para nós que ele nos amou quando nós não queríamos ele e quando nós não tínhamos nada para oferecer para ele. Então ele fala assim, ó, então se vocês me amam e vocês têm consciência, aí isso que é legal, se vocês têm consciência daquilo que eu fiz por vocês, eu fui capaz de amar vocês quando vocês não me amavam. Vocês devem amar uns aos outros. Então, você deve amar uns aos outros por amor a Cristo. Por amor ao que ele fez por você. Então, se Deus fez isso por você, se Jesus fez isso por você, então eu consigo amar o meu inimigo porque eu amo com o amor de Cristo, não com o meu amor, porque o meu amor é individualista. Agora, Cristo não. Cristo, ele tinha a oportunidade de ser Deus em toda a sua divindade, em toda a sua glória, mas ele decidiu vir até a nós, se tornar homem e morrer por nós. Jesus, ele vai levar isso aqui muito além do que você deve amar uns aos outros assim como eu vos amei. Então ele leva para a gente ter uma consciência. Quando você não for querer amar alguém, pense que eu amei vocês quando vocês não me amavam. Então vocês têm que ter esse pensamento. É isso que Jesus está querendo dizer. Aí ele vai falar algo muito legal, que é no próximo versículo, que a gente leu o versículo 34, e no 35 ele diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, olha o que ele acabou de dizer. O mundo precisa conhecer Deus. O mundo precisa conhecer Jesus. E de que forma ele vai conhecer Jesus? Quando vocês amarem uns aos outros. E quando vocês tiverem essa capacidade de vocês amarem uns aos outros, então o mundo saberão que vocês são meus discípulos. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, Nicole, quero fazer para quem está em casa nesse momento, será que nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações, nós estamos revelando Deus para as pessoas? Será que nós estamos revelando Jesus para as pessoas? Então é isso que Jesus está tentando falar assim, ó, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Vocês devem amar uns aos outros. Qual é a motivação? A motivação é que eu vos amei. Eu vos amei quando vocês não me amavam. Então já é uma motivação para que eu e você ame o nosso próximo e ajude ele na medida do possível, dentro daquilo que Deus propôs no nosso coração e nos deu condições para ajudar. É amar essas pessoas. E ao mesmo tempo, qual é a motivação maior também? Não é apenas daquilo que Cristo fez por nós, mas é que nós somos representantes dele, nós somos discípulos dele. Então nisto o mundo vai saber, olha, ali vai um discípulo de Jesus. Então você está indo para a escola, então o mundo precisa saber, sua professora precisa saber, seus amigos precisam saber que você é discípulo de Jesus. Então quando isso vai acontecer? Quando a gente tiver essa capacidade de amar uns aos outros. E nós amamos não com o nosso amor,
com o amor de Cristo, é uma consciência daquilo que Deus fez por nós, então eu revelo isso para o meu próximo. Bom, partindo para o capítulo 14, nós vemos que Jesus apresenta Deus como Pai, não é? Tá certo? Exato. Mas, às vezes é difícil entender, mas como ele explica isso? Então, como a gente já falou antes, essa conversa foi um pouco tensa, né? Era uma reunião familiar, onde alguns fatos vão acontecendo, como a gente já descreveu até agora, né? E aí Jesus vem e fala sobre esse novo mandamento, como os seus discípulos seriam conhecidos. E para ajudar ainda, Nicole, ele ainda vai falar mais uma revelação que aí deixa um pouco o Pedro grilado, né? Meio, né? Antes que o galo cantasse 3 vezes, ele iria negar Jesus. Não iria traí-lo, mas iria negar, né? Que fazia parte da cúpula de Jesus. E isso era no momento que Jesus seria preso. Então ele faz esse anúncio. Pedro também. Exato. Outro traidor. Então, assim, ele na verdade não seria um traidor. Ele foi aquele que negou, que fazia parte dos discípulos de Jesus, que não andavam com ele e tal. Mas Pedro se arrepende, entendeu? Do que ele fez, diferente de Judas. Porque Judas, além dele não ter... A gente não está falando aqui sobre a história de Judas precisamente, mas ele não se arrependeu ao ponto que ele mesmo se matou. Então, no caso do apóstolo Pedro, não. Pedro depois se tornou um discípulo muito bom, ele transformou a vida de muitas pessoas, diferente de Judas, né, que não teve esse final feliz, né? Mas, aí, Jesus é aquele que é assim, ele confronta a gente, mas ele sempre dá uma palavra de conforto, né? E ele vinha falando que ele iria, né, para junto do Pai e tal. E tudo isso estava deixando, de alguma forma, os discípulos de Jesus um pouco tenso, toda essa conversa e todas essas revelações. Então o capítulo de número 14, ele vai começar a falar algumas coisas que vai nos ajudar a compreender o reino de Deus. E ele já vai fazer esse anúncio também a respeito de quem é Deus, né? De quem é Deus não, de Deus como Pai. Ele vai apresentar o Pai para os discípulos. Então ele começa no capítulo 14 falando assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E aí ele fala assim, qual é a garantia disso? Aí ele continua, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então ele está dizendo assim, o seguinte, olha, eu vou voltar para o Pai, eu estou aqui com vocês agora, mas eu vou voltar para o Pai. Mas na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Então Jesus veio, esteve com os discípulos e disse, olha, eu vou voltar para o Pai, mas não fiquem preocupados. Então ele está acalmando o coração dos discípulos, né, com toda aquela tensão que ele havia ali criado no coração deles ali. Ele falou, eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar, porque eu vou preparar um lugar para vocês, né? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou... Então aqui ele já começa, onde eu estou, estejais vós também. E aí ele continua, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí aqui já vai começar alguns questionamentos, e começa com Tomé. E Tomé diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E aí respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu não sei assim, você que está aí, eu acabei de fazer uma leitura para você, mas olha o que Jesus acabou de dizer aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aparentemente parece que essa fala está errada, né? Por quê? Se a gente entendesse como o Pai estivesse no céu, então ninguém vai ao Pai. Só que ele está falando diferente. Ninguém vem ao Pai. Então isso leva a gente a pensar. O que ele está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer que você vai conhecer Deus, o Deus Pai, através da pessoa de Jesus.
Então, se você não conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, também você não vai conhecer a Deus. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, é através dele que nós vamos chegar até o Pai. Então, Jesus é a porta que chega até o Pai. Esse texto já começa a fazer algumas revelações para nós, que é: ninguém vem ao Pai. Então, olha, se você quiser conhecer o Pai, me conheça, e vocês vão conhecer quem é Deus de fato e quem é o Pai de verdade. E aí ele continua: se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conhecereis e o tendes visto. Então, a pergunta que eu faço: o quanto você conhece de Jesus? O quanto você conhecer de Jesus, você também vai conhecer quem é o Pai. Isso é muito legal a gente entender. É que Jesus é a porta para o Pai. Sem Ele, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Aí Filipe vai tomar a palavra. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele ainda não estava entendendo o que Jesus havia acabado de dizer. Então aí Jesus parece assim, ó, que o texto que eu vou ler agora é como se Jesus falasse assim: cara, eu não acredito no que você acabou de falar, que cara. Que decepção. Tô decepcionado, assim, é que Jesus vai decepcionar, né? Mas ele naquele momento é como se ele tivesse tipo um decepcionado mesmo, assim. E aí ele diz assim: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. É uma pergunta. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, ele está dizendo assim: eu não acredito no que você acabou de me dizer. Você tem andado comigo, você tem visto as coisas que eu faço. Como é que pode isso acontecer? Você dizer que você não conhece a Deus. Olha para mim que você vai ver quem é o Pai. Ou seja, ele é a mesma essência de Deus. É isso que ele está tentando dizer para Filipe ali. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes que estou no Pai e o Pai está em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Então olha o que ele está querendo dizer aqui. Você tem visto tudo que eu falo, as coisas que eu já ensinei. Se você já não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, no mínimo, crê nos milagres que eu já fiz. E se você, novamente, tem uma Bíblia na sua casa e você lê os Evangelhos, você vai ver quantos milagres Jesus fez na vida de pessoas. E Jesus acaba de dizer, através desse texto, que os milagres que ele fez, ele não fez por causa dele mesmo, ele fez por causa do Pai. Então, se o Pai decidiu curar, ele curou porque o Pai queria, não porque ele queria. Então, ele fala assim, ó, se vocês não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim, então, no mínimo, creia nos milagres. Creia nos milagres que aconteceu e você vai saber que o Pai estava em mim. Então, Jesus ali, de alguma forma, ele está chamando a atenção dos discípulos naquele momento ali. Por quê? É como se ele tivesse dizendo assim: Pai, será que eles realmente entenderam? Por quê? Os discípulos de Jesus seriam as pessoas que iriam propagar o evangelho para todo mundo. Se hoje eu estou aqui juntamente com a Nicole, né, nós estamos aqui falando de Deus para você, foi porque um dia esses apóstolos entenderam a mensagem de Jesus e levaram essa mensagem para a vida de outras pessoas. E isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Se você quer revelar as virtudes de Deus na sua vida, é necessário que você entre por essa porta que é Jesus. E é Ele que vai te direcionar e vai te levar até o Pai. E isso é muito importante para que a gente entenda que o Pai, o Deus Pai, nós só podemos conhecer através da pessoa de Jesus. Então, é Ele o único que a gente pode se dobrar diante dele, que a gente pode admirar as suas palavras e que a gente deve seguir os seus ensinamentos, como a gente já aprendeu aqui anteriormente, tudo que ele falou, amar uns aos outros, servir uns aos outros.
Então tudo isso, o que ele fez foi porque o Pai desejou. Então esse é um grande ensinamento que ele queria ensinar para nós aqui. Que você só pode conhecer a Deus através da pessoa dele mesmo, que é Cristo. Bom, então você acabou de falar que Jesus apresenta Deus como Pai. Sim. Mas no versículo 17, fala sobre o Espírito Santo. Quem é essa pessoa? Eu diria que a pessoa do Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante que Deus deixou aqui na Terra. Né? Diríamos, Jesus deixou aqui na Terra para nos ajudar. Porque você falou do versículo 17, mas no versículo 16, que é um versículo anterior aqui, ele diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então veja o seguinte, como a gente já viu toda essa tensão que estava acontecendo antes, né, nessa conversa dos discípulos com Jesus, né, Jesus começa então a partir ali do capítulo de número 14, trazer um conforto para esse discípulo, falando que ele iria para o Pai, mas ele iria preparar um lugar para eles, que eles estariam junto com ele, aonde ele estivesse, eles também iam estar juntos. E então, quando chega nesse versículo de número 16, ele fala assim, ó, para que vocês não fiquem tão preocupados. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir ao Pai, eu vou rogar ao Pai, tipo assim, sabe? Eu vou rogar. Eu vou pedir para ele, para que ele vos mande aqui outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, Jesus foi para junto do Pai, mas ele não nos deixou órfãos, ele não nos deixou sozinhos, ele não nos deixou sem uma companhia. Então você tem uma companhia celestial que é a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence de como nós erramos, de como nós pecamos contra Deus, que a Bíblia chega a dizer que é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, pecado, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos tira de fazer a vontade de Deus, de viver os propósitos de Deus. Percebe que quando o homem lá no início, ele estava com Deus no jardim e tudo, ele era perfeito, em unidade, ele cumpria tudo aquilo que Deus havia determinado para que ele seguisse na sua vida, no cotidiano do dia a dia. Mas a partir do momento em que ele peca, a primeira coisa que ele faz é não seguir as vontades de Deus, ele vai seguir as suas próprias vontades. A primeira coisa que nós percebemos, e a gente pode falar aqui, o que seria pecado? Pecado é muitas vezes você seguir o seu próprio entendimento, a sua própria vontade, sem levar em consideração o que Deus pensa a respeito daquilo que você faz. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, para pessoas talvez da sua idade que está aqui. A Bíblia fala assim: honra o pai e mãe para que se prolongue os teus dias. Então, isso é um mandamento deixado por Deus. E quantos muitas vezes desonram o pai e desonram a mãe? Quanto muitas vezes não leva em consideração os conselhos que o pai e a mãe dá para ele? Quantos muitas vezes não leva em consideração o que os mais velhos, as pessoas mais experientes da vida, né, deixam para nós esses conselhos que vão nos ajudar a crescer? Não leva em consideração. Isso significa que nós estamos quebrando princípios de Deus. Só que o que acontece? Se você não tem o Espírito Santo como seu amigo, como seu intercessor, como seu companheiro de todos os momentos, você vai desonrar o seu pai, você vai desrespeitar a sua mãe e você não vai se sentir chateado por isso, porque é normal para você. Mas quando você entender que você tem a pessoa do Espírito Santo como seu amigo, como seu intercessor, como seu orientador, o que vai acontecer? No momento que você pecar contra o seu pai, que você errar contra o seu pai, contra a sua mãe, automaticamente você vai falar assim: pai, mãe, me perdoa, porque eu pequei
contra você. E quem é que faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo tem essa capacidade de nos ajudar a lembrar que para viver a vontade de Deus é seguir o que ele disse. Se ele disse para você assim, ó, honra pai e mãe, então às vezes a gente vai esquecer disso. Só que o Espírito Santo estando agindo na nossa vida, ele vai nos ajudar a lembrar que a gente precisa honrar pai e mãe, honrar o mais velho, honrar as autoridades, honrar as professoras, honrar os diretores das escolas, os coordenadores, todas aquelas pessoas que estão ali para te ajudar a ser um ser humano melhor. Porque você vai crescer no entendimento, entendeu? Então uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela respeita o pai, a mãe e as pessoas que estão acima dela, que são autoridades, os mais velhos e assim por diante. Então isso é muito importante. Parece que nós estamos falando, tipo assim, ó, Jesus falou, olha, tanto tempo lá atrás. E outra, aqui ele está falando que ele também seria o Consolador. Então nos momentos, ó, quantas pessoas que vocês conhecem que nesse tempo de pandemia perdeu pessoas amadas, né? Tem gente que perdeu tio, tia, avós, por causa da Covid-19. Isso deixa a gente muito triste e muitas vezes o abraço de alguém talvez não nos consola muitas vezes. Mas quando você tiver a consciência de que o Espírito Santo está na sua vida e que ele é uma pessoa que Deus deixou para te ajudar, ele vai te ajudar a preencher esse vazio existencial que tem dentro de você. Então essa é a pessoa do Espírito Santo. Ele é aquele que nos convence de que nós estamos errados muitas vezes, que nós não estamos sendo discípulos de Jesus, nós não estamos servindo as pessoas. Então ele é aquele que ele é o orientador. Então é tipo assim, ó, tem um caminho, e qual é o caminho? A gente já falou aqui, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que muitas vezes nós nos desviamos desses caminhos. Essa é a verdade. A gente de vez em quando desvia desse caminho. E o Espírito Santo é aquele que chega e fala assim, não, pra cá, pra cá, pra cá. Não, aqui, ó. Você tá no caminho errado, você tá entrando em outro... Não era esse caminho aí. Esse caminho é meio complicado. Então ele vai dando essas direções. Quando você lê a Bíblia com o óculos do Espírito Santo, ele vai te ajudar a dar uma clareza melhor a respeito de tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Então ele é essa pessoa que tem essa capacidade de nos ajudar, de nos consolar nos momentos também de aflições da nossa vida. Gente, então infelizmente nós estamos chegando ao fim do vídeo. Só gostaria de lembrar vocês que nós lemos João capítulo 13 e João capítulo 14. E pai, eu gostaria de pedir para o Senhor falar algumas lições que nós aprendemos nesses dois capítulos. E para encerrar o vídeo, uma oração para encerrar o nosso vídeo. Legal. Não, é bom mesmo, a gente falou apenas de 2 capítulos aqui, tanta coisa, né, que a gente aprendeu. Se fosse falar, a gente teria mais coisas para falar, né? Mas como você falou, a gente já não tem tanto tempo para isso. Mas algumas lições a gente tira, assim, né, da importância, né, desses textos que nós lemos aqui, né, de alguns versículos apenas aqui. Primeiro, que nós devemos servir uns aos outros. Isso é inevitável, é isso que Jesus ensinou. Nós temos que fazer isso dentro da nossa vivência aqui na Terra, em qualquer área da nossa vida. Outra coisa é que ele conhece as motivações do nosso coração. Então, como aconteceu com Judas, ele também conhece essas motivações, né, aqui dos nossos corações. Aqui. Até eu deixei a minha colinha aqui, deixa eu dar uma olhada. Precisamos aprender que Cristo é a porta, né, para conhecer o Pai. Se você quiser conhecer a Deus de fato como Pai, ele é a porta para isso. E outra coisa, a gente precisa também valorizar a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é essa pessoa que tem a capacidade de nos ajudar a ser um ser humano melhor, porque é ele que vai formar em nós a imagem de Cristo. Então, se eu quiser de fato ser como um discípulo de Jesus verdadeiro e cumprir a vontade do Pai, sem a presença do Espírito Santo vai ser difícil, e isso eu diria impossível, né? Não vai ter como mesmo, né? Então, pra gente finalizar aqui, vamos então fazer a oração, né? Para que a gente possa
finalizar esse vídeo aqui e você ser também abençoado por Deus grandemente e o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua presença, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu e que o Senhor possa, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, falar com cada ouvinte, ó Deus, que está na sua casa assistindo esse vídeo ou que vai assistir, que vai compartilhar, que vai comentar. Que o Senhor possa abençoar ele e toda a sua família, Pai. E que eles possam ser, de fato, Deus, o resplendor da sua glória e revelar isso, ó Deus, na escola, na família, no meio dos amigos, ó Pai. E que o Espírito Santo possa ser o melhor companheiro que eles possam ter em toda a sua vida, ó Deus. Por isso, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Amém. Gente, estamos chegando ao fim. Que Deus abençoe a vida de vocês por estar conosco até esse momento. E obrigado, Nicole, pela sua companhia e pelas suas perguntas. Deus abençoe, queridos. Até.